Porque durante uma entrevista, Michele Bolsonaro falou sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a possibilidade dela disputar as eleições presidenciais em 26, uma eventual candidatura ao Senado. A presidente do PL Mulher afirmou que existem pessoas que parecem estar interessadas em acelerar o processo de apresentação dos novos nomes da direita e diminuir a importância do ex-presidente no cenário político nacional. Ela ressaltou que Bolsonaro e seus aliados estão trabalhando para reverter as sentenças e que ele será o próximo presidente. A ex-primeira-dama disse ver com naturalidade as manifestações que pedem sua candidatura à presidência, mas reafirmou que o seu marido é o nome principal. Por fim, Michele afirmou cumprir as vontades de Deus e que em 26 ela entende que sua missão é essa, disputar a cadeira no Congresso Nacional. Você, Cristiano Beraldo, como a gente pode ler essas manifestações de Michele Bolsonaro? É um discurso político para deixar a base mais motivada, aquela história de deixar a chama acesa, a esperança? Não, tudo vai dar certo, a gente vai reverter essa inelegibilidade e Jair Bolsonaro será o candidato. Está tudo certo até aqui. Ela está cumprindo o seu papel, ela tem que defender não só o marido, mas a liderança política que deu a ela a visibilidade que tem hoje. Antes de Jair Bolsonaro se tornar presidente da República, Michele Bolsonaro não tinha absolutamente nenhuma visibilidade política, como tantos outros, como Damares Alves, por exemplo, também não tinha. E hoje esse universo no entorno de Jair Bolsonaro precisa valorizar esse grande ativo que eles têm, que é a figura do ex-presidente, uma figura extremamente popular e que neste momento está inelegível. O Brasil já mostrou que isso pode mudar com uma rapidez impressionante, por motivos inimagináveis, mas que de repente tudo faz sentido e o passado já não conta mais de nada. Por outro lado, também estão certos aqueles que ficam avaliando, como é o nosso papel aqui, quantas e quantas vezes a gente já falou disso, quais seriam as alternativas agora que Jair Bolsonaro está inelegível. Isso não se trata de traição, de querer diminuir a importância, a relevância de Jair Bolsonaro no cenário político. Não é isso. O que existe é que, diante da realidade que hoje está, as pessoas vão procurar caminhos. E é claro que se você fizer uma avaliação honesta do cenário de 2026, o candidato da direita que terá maiores condições de vencer as eleições será aquele candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Então uma coisa está conectada na outra. Mas, voltando ao discurso da primeira-dama, ela está fazendo o papel dela. Pois é, Mota, a Michele Bolsonaro afirmou que existem pessoas que parecem estar interessadas em acelerar o processo de apresentação de novos nomes da direita. Espero que ela não esteja falando da gente aqui, né? Que a gente fica levantando os nomes, mas simplesmente porque algumas pessoas acabam levantando essa possibilidade. E aí ela destaca que tem a plena crença e convicção de que Jair Bolsonaro será o próximo presidente da República. Claro, faz parte da retórica dela como esposa de Bolsonaro, mas é preciso também identificar uma estratégia que o clã Bolsonaro pode adotar a partir de agora, né? Persistência. Talvez essa seja a única estratégia que resta a milhões de brasileiros, não é só o clã Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro é um fenômeno na política brasileira. E a ex-primeira-dama também caminha nesse sentido. Ela tem mostrado uma vocação para isso. Ela já se mostrou uma revelação política. Agora, qualquer palpite para 2026 é muito arriscado, porque de hoje até as eleições o Brasil pode virar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, conforme a sua visão do cenário. Já aconteceu várias vezes, pode acontecer de novo. Esse, meus amigos, é o lado oculto da insegurança jurídica. É que o vento que hoje sopra de lá, amanhã pode soprar do lado oposto. Pois é, e justamente em relação aos ventos, Luiz Felipe Dávila, Nunes Marques será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Enfim, já noticiamos aqui a mudança na composição da Corte Superior Eleitoral. Agora, Carmen Lúcia, nova presidente, substituindo Alexandre de Moraes. E em 26, Nunes Marques será o presidente. Bem,
os advogados de Bolsonaro já subiram o processo para o STF. O que a gente pode considerar em relação às coisas que podem acontecer nos próximos meses? Bom, a única coisa que nós podemos dar como certo na eleição de 2026 é que o ex-presidente Bolsonaro vai continuar tendo um poder e uma força política muito forte para influenciar a escolha deste candidato da direita. Isso é indubitável. Mesmo que ele seja punido, seus direitos políticos não sejam restabelecidos, como eu sou mais cético, eu acho que é muito difícil com a composição do Supremo, mas como bem disse Mota e Beraldo, os ventos podem mudar. Mas assim, nas condições atuais, né, é difícil que isso ocorra. Mas ele vai continuar sendo um cabo eleitoral de extrema importância para que haja esse apoio ao candidato da direita. A segunda coisa que eu acho importante é trabalhar também Jair Bolsonaro nessa história da união da direita, algo que nós defendemos bastante aqui. A direita precisa estar unida em torno de um único candidato para poder ser muito competitiva em 2026. Então, tudo que trabalhar para dividir a direita é muito ruim. Então, nós precisamos trabalhar para unir. E qual é esse mínimo denominador comum de ideias, propostas, para que nós possamos ter uma candidatura única? Eu acho que essa é a grande missão de todos da direita. E, por fim, essa história pode aumentar a esperança ou diminuir a esperança com o que nós acabamos de comentar. Ou seja, se Jair Bolsonaro for indiciado e for condenado por esses dois processos, vai ficando cada vez mais caro, ou seja, ele recuperar os direitos políticos. Então também tem aí uma série de eventos que podem complicar. Mas se Jair Bolsonaro não for candidato, como hoje é o caso, ele ainda vai continuar a ser uma figura de extremo peso e importância para a escolha do candidato da direita. Agora, o que hoje em dia se chama de bolsonarismo, Cristiano Beraldo, não é sinônimo da direita no Brasil, mas talvez esse seja um movimento mais consistente. Quando o Dávila fala na necessidade de união da direita no Brasil, é preciso considerar muitos aspectos, interesses dos partidos, as diferenças que existem na direita. E diante de todos esses desafios, você particularmente aposta que há condição desses tantos players importantes, o Mota falou outro dia, em abundância de nomes da direita para 2026. É possível pensar em um único nome? Bom, um único nome... E ainda com a chancela do Bolsonaro. Pois é, um único nome é sempre um grande desafio, né? Você pode ter... por exemplo, temos agora Pablo Marçal, que está aí ensaiando uma candidatura a prefeito de São Paulo, mas que já disse inúmeras vezes que o objetivo dele é ser candidato a presidente. E os partidos, os grandes partidos, certamente se unirão em torno de algum nome, provavelmente um nome que venha de um desses partidos. E o PL, obviamente, tem a prerrogativa de chancelar esse nome, porque justamente tem Jair Bolsonaro como o seu principal ator político hoje. O que representa Bolsonaro nesse contexto da direita brasileira? É uma pessoa extremamente popular, que tem uma base de apoio eleitoral muito consolidada, que não é suficiente para vencer as eleições, porque vimos isso acontecer em 2022, então não há dúvida quanto a isso, assim como Lula não tem uma base, ele exclusivamente suficiente para vencer um candidato de direita, mas o apoio dessas duas figuras, Lula para a esquerda e Bolsonaro para a direita, se torna extremamente importante para que você tenha chances reais de vencer as eleições. A política tem uma dinâmica muito própria, Caniato, e obviamente quando se chegar perto das eleições, todos os interesses serão colocados na mesa. E a direita, que não faz parte desse núcleo, dessa base bolsonarista, terá condições também de colocar ali as suas preferências, que eventualmente vai ser um nome que consiga unir o apoio dos lados todos que temos dentro da direita, assim como o Lula é capaz de unir vários lados que existem dentro da esquerda. E aí essa polarização se dará, na minha percepção, olhando o cenário hoje, esta polarização se dará com uma força muito grande para a direita
e o grande favorito a vencer as eleições de 2026 é sim o candidato da direita. Pois é, você, Mota, a gente precisa destacar essas diferenças que existem na direita brasileira. Tem grupos parlamentares e até setores dentro dos partidos que defendem mais as pautas de costumes, mas não são tão liberais na economia. Me lembro de alguns quadros do extinto PFL, mas tem outros que não ligam tanto para as pautas de costumes, mas são muito liberais na economia, defendem o Estado mínimo, né? A mão invisível. Queria que você trouxesse suas reflexões sobre esse desafio que vai ser nessa caminhada até 2026. Será possível a direita conseguir escolher um único nome sem se estapear? Eu vou falar aqui com muito cuidado, Caniato. Eu acho que o desafio da direita não é eleitoral. Eu acho que o desafio da direita é institucional. A gente viu isso nessa reunião, nessa decisão da Comissão de Ética, né, da Câmara. Então, está claro que no Brasil de hoje, algumas pessoas podem fazer tudo, ou seria justo, mais correto dizer, um determinado lado do espectro político tem licença para tudo. O outro, não. O outro tem que prestar atenção até na cor da gravata, porque se for a cor errada pode dar problema. Eu acho que esse é o grande desafio da direita. A direita tem enorme variedade de pensamento. Tem uma coisa que une a direita, que é a defesa da liberdade, a defesa do indivíduo e o entendimento de que o Estado tem que ser o menor possível. Então, não existe direitista a favor de um Estado grande. Não existe direitista a favor de mais impostos. Não existe direitista que ache que o cidadão deve depender do Estado a vida inteira. Não, se você pensa assim, caro espectador, você não é de direita, sem nenhuma ofensa. Agora, dentro da direita, tem pessoas que têm uma enorme variedade de pensamento, né? Eu, por exemplo, acho que sou um pouco mais conservador do que liberal. Tem pessoas que têm o lado liberal mais desenvolvido e não dão tanto valor assim a tradições, a costumes. Isso é a característica da direita. Quem marcha no mesmo passo, sempre obedecendo às ordens do grande líder, são os coletivistas, que são de esquerda. Então, eu não acho que essa variedade da direita seja um problema. E eu também não acho que será necessário um candidato único ou a união em torno de um único projeto político em 2026, porque eu acho que a direita tem uma vantagem insuperável. A direita, hoje, no mundo, e especialmente no Brasil, está alinhado com o sentimento do cidadão comum, que não aguenta mais ser assaltado, que não aguenta mais ligar a televisão todo dia, ver um projeto de um imposto novo, que não aguenta mais o seu dinheiro ser tratado com deboche, não aguenta mais pagar o que a gente paga de imposto, quase a metade de tudo que a gente ganha, para as pessoas pegarem esse dinheiro e viajarem para a Europa e ficarem em hotel de luxo ou voarem de primeira classe. Quem defende as pautas do cidadão comum hoje no Brasil é a direita. Isso não é invenção minha, não é desejo meu, isso é a realidade. E aí, como é que um adversário que defende pautas contrárias ao interesse da maioria das pessoas, como é que ele vence uma disputa como essa? Essa é que é a grande pergunta. Pois é, o Dávila, ele é comentarista político, pensador, mas ele também é escritor e eu não vou te liberar dessa, viu, Dávila? O Dávila escreveu um livro chamado Vire à Direita, Siga em Frente, tem uma linha fina, um manifesto da direita sensata para vencer a esquerda. O que seria a direita sensata? É isso que um pouco o Mota falou, são pessoas que se reúnem em torno de determinados princípios e valores que, na verdade, norteiam. Porque uma das coisas que a direita tem que mostrar é que a pluralidade de opinião, a diversidade de pensamento pode existir debaixo de um tronco central, as coisas que o Mota acabou de citar aí. Então eu entendo que debaixo disso não é que precisa ter homogeneidade de pensamento. O Mota falou corretamente, homogeneidade de pensamento é coisa de coletivista, não tem nada a ver com coisa liberal e da direita. Agora, nós precisamos definir esse eixo central, quais são as coisas que nos unem.
esses valores que nos unem. Se tivermos claros esses valores que nos unem, a diversidade nas questões de comportamento, de costume, um mais conservador, outro mais liberal, são absolutamente acomodadas. Então, por isso que eu entendo que isso é importante. A direita tem muitos bons candidatos. A esquerda só tem um nome, o do presidente Lula. Se não for o presidente Lula, qualquer outro vai perder a eleição. Então, não, a direita tem vários candidatos. Então, eu acho que trabalhar em torno dessa união da direita reforça duas coisas. Quais são os princípios e valores inegociáveis da direita? E o resto tem que ser mesmo demonstrar a nossa tolerância com a diversidade desse espectro que cabe na direita. É isso que vai mostrar essa direita sensata. A direita sensata é aquela que entende que existe um eixo de valores que comungamos, mas também existe diferença e divergência de opiniões e de pensamento e de colocações que é absolutamente saudável para uma sociedade democrática e livre.